É impossível o cristão, crente, que não tenha, talvez, dado um foco, focalizado, com uma acuidade maior, ou às vezes o menor, mas tem olhado para a expressão de um profeta que ele passou. Ele não foi estadista. Por que não foi estadista? Porque ele não foi um profeta, o Abacuque, um homem que profetizou por um período longo, mas ele profetizou um período muito breve. Então não se tem história de Abacuque. A história dele foi uma história passageira. Ele foi uma nuvem passageira, um homem que chegou, passou e ninguém sabe de onde veio, para onde ele ia, mas talvez um homem de uma procedência, de uma região lá dos babilônicos, alguma coisa dessa natureza. Entretanto, esse homem era um homem de Deus, isso nós temos a certeza. E ele aparece no momento difícil, que era o momento do chamamento de Deus para o povo de Israel. E ele profetizou precisamente para Judá. E esse homem estava alarmado, ele estava assustado. E ele estava naquele momento passando por um questionamento, ou melhor, fazendo um questionamento com Deus acerca de Judá, acerca de Israel, acerca desse povo, do povo de Deus. Porque, de uma certa forma, os inimigos viriam contra a nação de Israel. Era, sem dúvida, um juízo de Deus, porque essa nação tinha uma obrigação, era uma obrigação concedida e dada por Deus a eles, porque eles eram o depositário das promessas, da aliança de Deus, do concerto de Deus, anunciar às nações, e entretanto eles estavam ali um pouco de uma forma emperrados, amarrados, sem uma desenvoltura espiritual. E aquela batalha, os inimigos vindo contra eles, era o açoite de Deus na vida desses homens. Então hoje eu tenho alguma coisa para expressar dentro desse texto e à luz do contexto. Os sinais de avivamento na vida do cristão. E nós perguntamos, mas necessariamente o que significa avivamento na vida do crente? E quando nós falamos em avivamento, nós não tratamos só de coisas estrondosas, de coisas poderosas, de movimento extraordinário. Pode ser também, mas não é só isso. Existe o seguinte, que numa comunidade Deus pode trabalhar com uma pessoa. E aqui não era o fato da nação inteira estar passando por esse processo, mas era um homem. E Deus pode também trabalhar. Então o que significa isso? É que Deus dá um despertamento na vida de um homem, de uma criança ou de uma mulher. E esse despertamento é o seguinte, é que o irmão e a irmã se tornem incomodados sem ele fazer algo para Deus. Então o que é avivamento? É uma incomodação, um espírito de incomodação vindo da parte de Deus, que não deixa esse crente quieto ou sossegado, calmo, tranquilo, enquanto ele não realizar a obra de Deus, enquanto ele não realizar o trabalho de Deus, enquanto ele não ser prestativo a Deus, enquanto ele não ter desenvoltura no serviço de Deus. Então isto é avivamento. Ele incomoda um, incomoda o outro, então ele fica a perturbar, fala com um e fala com o outro. Isso tem um nome, chama-se avivamento. E às vezes as pessoas perguntam, mas como eu posso agir? É assim, irmãos. É como um balde. Um amigo meu disse, o pastor da igreja, comunidade, pastor Carlos, ele disse sobre isso. Quando colocamos um balde e ele enche de água, e ele enchendo, ele vai derramar. E derramando, ele transbordando, ele vai molhar os pés dos que estão ao redor. Ou seja, um crente abençoado, avivado, incomodado, ele começa a mexer com quem está ao redor dele. E alguém começa fazendo alguma coisa, e outro começa a fazer, e outro fala, a irmã está fazendo, o irmão está fazendo, também vou fazer, porque eu serei abençoado. Então isto é incomodação, isso é avivamento. Alguém vê um fazendo, diz, eu também vou fazer. Vê um outro abençoando a igreja, eu também vou
devo abençoar, então também quero fazer, porque isto é bom, isso é pertinente, isto é especial, isto é importante. Isto chama-se avivamento. Em primeiro lugar, a realização. O avivamento, ele não é um fato isolado só na vida de uma pessoa, mas ele atinge uma pessoa, uma comunidade, uma cidade, uma nação, atinge o mundo. O avivamento, ele é a realização dos fatos de Deus na vida de uma pessoa ou de uma nação. Porque estava certo, estava previsto que certamente os persas viriam contra a nação. Vinha o juízo sobre eles. Ele disse: Deus, tem como dar um livramento para esse povo? Porque eu quero contemplar, de fato, eu quero contemplar a tua ação, eu quero contemplar, Senhor, a tua operação, para que isso não venha atingir o seu povo, mas que haja restauração desta nação. O avivamento, ele é uma manifestação da aparição das obras de Deus na vida do crente. Conforme eu até disse, era o momento de Deus despertar esse povo, que era o depositário da revelação divina para todas as nações, e eles estavam inibidos de fazer esse trabalho, e que também tinha essa missão histórica a cumprir, e para a qual se mostrava inconsciente, naquela conjuntura especial, eles estavam um pouco inibidos, afastados. Nós não podemos, irmãos, agir como Jonas, dormindo no momento que era para estar ativo. Naquele momento era para estar atento, não era para dormir tranquilo. Desceu e dormiu. Então ele disse: Deus, eu estou alarmado, faça alguma coisa. Então o avivamento, ele é o despertar da consciência indiferente, é um novo impulso da ação divina no coração dos crentes, é o desejo de ganhar almas. Ele não fica, ele não se acomoda. Eu tenho muito medo, irmão, de uma doença que às vezes atinge a igreja. É o chamado comodismo, e a gente se acomodar, e nós ficamos assim acomodados um tempo. Paramos. E tem alguns dormindo ainda. Irmãos, onde se viu alguém ficar em casa num dia de culto, só se ele estiver doente ou tenha morrido. Mas fora isso, ele tem que vir. É impossível dormir num dia de culto, ficar dormindo. Não, eu vou. Então a gente está entendendo que Deus está fazendo alguma coisa nesse sentido, que o irmão está sentindo incomodado. Eu quero participar, eu quero ir também fazer como alguém está fazendo. Deus, para esse avivamento, ele nos oferece recursos, e novos recursos, novos rumos, novo espírito, na dinâmica extraordinária da sua obra.